Eu era mais tomado pelo esquisito do que propriamente pelo inteligente, né? Esquisito mesmo. Eu era esquisito. Bom, eu me chamo Clóvis de Barros Filho, sempre fui professor enquanto profissão, trabalhei na universidade 35 anos, me encantei por questões de filosofia. Olha, na infância propriamente dita, vários momentos foram marcantes, mas eu acho que o que mais eu guardo comigo de recordação da vida daquele tempo era o hábito de rezar antes de dormir. Éramos, né? Eu, meu pai e minha mãe, e de segunda a domingo tinha o horário de dormir, e antes de dormir nós rezávamos. Para você que está me acompanhando, cada qual tem as suas convicções, as suas crenças, mas deve imaginar que esse momento era um momento de busca de uma ruptura com o cotidiano mais comezinho, de busca de uma elevação. E como era feito todo dia, permitia que a cada momento de oração houvesse um aperfeiçoamento, né, dos pensamentos e das reflexões, uma melhora da capacidade de concentração também. Então eu achava que aquele era o momento de maior intimidade com os meus pais. Como eu não tinha irmãos, esse contato com os meus pais era muito importante para mim. E era uma certeza que eu tinha. É como se, sabendo que eu ia rezar todo dia num determinado horário, era como se eu me convencesse de que, aconteça o que acontecer, no final está tudo bem, porque eu estou lá com meu pai e a minha mãe e nós vamos rezar antes de dormir. E eu contava com isso. É interessante como eu não dei sequência a esse hábito. Por razões que eu não consigo investigar agora, mas eu não dei sequência a esse hábito. E assim mesmo eu olho para esse momento com muita ternura. Eu gosto de destacar hábitos mais do que episódios, assim, porque eu penso que eles têm uma influência muito grande depois no que vai acontecer pela frente. E eu acredito muito na habitualidade como uma maneira de organizar a existência, de conferir uma certa disciplina e também de aperfeiçoamento mesmo, de práticas. Esse hábito de rezar também serviu como uma proposta pedagógica de que fazendo todo dia uma coisa, a gente tem mais chance de ficar bom naquilo do que
fazendo só de vez em quando. As pessoas costumam habitualmente fazer ginástica e entendem que fazer ginástica todo dia é imprescindível para uma vida saudável, o que provavelmente é verdade, mas eu acho que o espírito também cobra a mesma disciplina. E eu entendo por espírito tudo aquilo que envolve a vida da mente, mesmo que não tenham uma crença num Deus transcendente, como era o nosso caso, éramos cristãos, né? Mas eu imagino que a possibilidade de uma meditação conjunta, 5 minutos que seja, tem um efeito muito positivo de agregação do núcleo familiar, e isso para a criança é muito apaziguador, é muito bacana. Continuar o seminário. Você sabe que o meu corpo, ele gritava: ei! Não sei se o teu corpo grita. Há 13 anos de uma vida de merda. Agora que tá do caralho, não sai daí. Olha, eu acho até que eu era mulherengo. As mulheres de quem eu gostava é que não eram homarengas, né? De tal maneira que eu sempre fui um fracasso retumbante na arte do chaveco ou da sedução. Agora, o que eu era como adolescente, eu acho que a tristeza sempre me acompanhou. Infelizmente, eu tardei um pouco para me dar conta disso. Eu era triste e imbecil a ponto de não me dar conta da própria tristeza. Continuei triste, mas um tiquinho menos imbecil para me dar conta da própria tristeza. Como adolescente, eu era muito influenciado por uma certeza de que eu precisava vencer em alguma coisa, porque eu tinha que cavar a própria vida. Essa foi a grande lição do meu pai, né? Ele repetia isso: você nasceu perdendo, precisa virar o jogo. Quando você nasceu, estava no intervalo do primeiro para o segundo tempo. E o time adversário já estava com 5-0. Você não nasceu ganhando. Você nasceu perdendo. Essa é uma lição interessante, sabe? Porque raramente isso é dito assim. O cara já nasce, ele já tem, né, professor de inglês, psicólogo, coach, sei quê, escola 14 pau de mensalidade, sei quê, ida aos Estados Unidos uma vez por semestre, pá. O outro nasce na rua. É muito desigual. A vida não começa do ponto zero. Tem cara que já arranca lá na frente e tem outros que arrancam lá atrás. E meu pai dizia, estamos tomando uma surra. Você tem 45 minutos para reagir. Eu olhava para mim no espelho, eu entendia que esteticamente a coisa estava definitivamente comprometida. Eu entendia que do ponto de vista de dotes naturais para práticas físicas não era o caso. Eu entendia que do ponto de vista artístico talvez eu não tivesse talento para absolutamente nada.
Então, você olha de um lado, olha do outro, sobrou o quê? Sobrou sentar a bunda na cadeira e estudar. Então, não tem outra. Vai competir com esses que apostaram nisso. Então, eu estudava. Agora, é engraçado, porque eu estudava, mas eu não era completamente eficaz no sentido do rendimento escolar. Muita coisa eu cravava mesmo e tal, mas eu gostava de estudar o que não tinha nada a ver. Eu me lembro uma vez que eu fui na biblioteca do colégio e tinha a coleção Os Pensadores. Aí eu vi lá Abelardo. Falei, pô, o que me chamou a atenção era, ali naquele momento, foi o nome, né? Eu já tinha ouvido falar em Aristóteles, em Platão. Abelardo tá na coleção Os Pensadores. O cara devia ser bom pra caralho. Eu chamava Abelardo, eu nunca ouvi falar. Eu tirei o Abelardo para ler. Eu me lembro que, claro, é um cara da Idade Média que falava muito de Deus e que falava muito de provar a existência de Deus. E eu me interessei por aquilo e quantas aulas eu matei para poder ler na biblioteca o tal do Abelardo. E eu voltava para a classe e eu compartilhava o que eu tinha lido, o que me valeu muita fama de doido mesmo, né? Quer dizer, eu tinha um lado que até achavam que eu não era burro e tal, mas o que mais chamava atenção em mim era o jeito engraçado de eu falar, de eu contar, Então, eu era mais tomado pelo esquisito do que propriamente pelo inteligente, né? Esquisito mesmo. Eu era esquisito.